capítulo 14 de Mateus, versículo 22 diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Rei dos Reis, soberano Senhor, Filho de Deus, nós queremos te honrar agora com a tua palavra, que ela possa vir ao nosso encontro, que o Senhor fale conosco, Pai querido, que nós possamos ouvir a tua voz assim como Pedro ouviu e possamos andar segundo a sua palavra. Em teu nome santo, Jesus, que eu oro e peço, fala conosco, fala com a tua igreja, porque precisamos de ti. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos aqui diante de uma palavra em que Jesus já havia feito um milagre antes deste momento. A palavra do Senhor diz que foi a primeira multiplicação dos pães. E Jesus ali já havia ministrado aquele povo. E se você ler lá no livro de João, no capítulo 6, você vai ver que o povo depois foi atrás de Jesus quando ele atravessou o mar. E ele diz assim, né? Vocês não vieram atrás de mim, né, atrás dos milagres, mas veio porque comeste o pão e vos fartastes. E nesse primeiro aqui, Jesus já havia trabalhado, já havia pregado um dia inteiro. E simplesmente ele se volta para os seus discípulos e pediu para eles irem à frente ao outro lado do mar da Galileia. Pediu para eles irem à frente: olha, vocês vão para lá que mais tarde eu vou chegar. E nesse pedido em que Jesus faz, Jesus ele é uma pessoa que tem uma visão plena do reino de Deus. Enquanto ele faz isso, Jesus ele vai para o monte orar. Hoje nós vamos falar sobre visão. Jesus ele vai demonstrar aqui a visão plena, aquela que reconhece o Senhor em todos os tempos. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio em forma humana, se humilhou, obedeceu até a morte como servo, e a morte dele foi morte de cruz. A palavra do Senhor diz nesses mesmos versículos que ele era algo que ele devia se apegar, ser Deus, mas ele deixou isso para que pudesse ensinar a toda a humanidade que era possível viver a sua vida aqui, andando com o Senhor, mesmo que na forma natural. Mas Jesus, ele andava de forma natural, palpável, tangível como eu e você, mas ele não era normal. Simplesmente ele sabia que uma visão plena em sua vida era uma visão de uma pessoa que andava com Deus e falava com Deus. Jesus ele tinha diversos momentos na palavra de Deus. Você vai ver que Jesus se afastou para orar. E a visão plena
só existe com aqueles que ouvem a Deus. O primeiro versículo que eu li abrindo hoje esse culto, ele diz, né, que ele fala aquilo que o Pai diz. Ele só menciona aquilo que o Pai diz, porque ele consegue orar, buscar ao Pai, ver ao Pai e fazer as obras do Pai. Ele diz em outra passagem: eu faço as obras do meu Pai. E uma visão plena do reino de Deus é quando eu e você começamos a fazer as obras do nosso irmão mais velho, Jesus. Se nós andarmos neste mundo, como diz lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar assim para o povo, ali da igreja de Colosso: olha, vocês têm que olhar para o alto, aonde Cristo vive. Você tem que agir como aquele que busca somente as coisas de Deus, que busca ouvir a voz de Deus, que busca ser direcionado por Deus, que quando vem alguma situação em sua vida, você olha para Deus e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? E ele diz assim, não ande como as pessoas deste mundo, que buscam a sua ganância, que buscam a concupiscência da carne, que buscam viver as prostituições. Não, você tem que se afastar dessas coisas para viver o reino de Deus. E ele dizia: olhe para Deus, olhe para o reino dos céus, busque as coisas lá do alto. E Jesus, quando manda os seus discípulos irem, ele vai ali ter comunhão com o Pai. E Jesus, quando envia eles para o outro lado, Jesus já sabia que iria o encontrá-los no meio do mar da Galileia. Mas ele reservou um tempo para conversar com Deus. E o que isso mostra para nós? Existe um lugar chamado secreto, que é de particularidade minha com Deus, de particularidade sua com Deus, para continuarmos agindo no reino de Deus. Jesus, ele pega, vai ao monte a orar. A palavra do Senhor diz que era uma tarde, e ele começou a orar numa tarde, e quando ele se encontra com os discípulos, é a partir de mais ou menos 3 horas da manhã. E Jesus passou um tempo ali, nós costumamos dizer que nós passamos o tempo gastando, né? Mas Jesus passou ali um tempo ganhando tempo com o seu Senhor, e com seu Deus, e com seu Pai, e tendo comunhão com Deus. Nós não vamos ter uma visão completa do reino de Deus se não estarmos ganhando tempo com Deus, se não estivermos buscando ganhar tempo com Deus, dizendo: Senhor, este momento aqui eu vou meditar na Tua palavra para ouvir a Tua voz. Existe hoje na igreja, né, um sentimento de que tudo seja rápido, que tudo seja: olha, eu estou com um problema, pronto, resolveu o problema. Estou precisando de uma ajuda, todo mundo vai se mobilizar para te ajudar. Não, com Deus não é assim. Deus, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar, ele vai te guiar, mas você vai ter que parar tudo o que você está fazendo e se colocar diante dele, porque Deus, ele age no meio dos seus problemas, quando você entende que ele é maior do que os seus problemas, quando você entende que ele não é um recurso para solucionar o seu problema, mas que ele é tudo o que você precisa para ser mais que vencedor, e os seus problemas diante dele não se compara com nada, é nada, porque o nosso Deus tem todo o poder para resolver. E Jesus, ele participava desse momento de comunhão com Deus, para que o seu ministério continuasse, para que as obras de Deus continuassem, e a cada passo que ele dava, ele fazia aquilo que o Pai ordenava, porque ele buscava o Senhor. Nós vamos ver Jesus lendo em algum momento, dizendo assim: e hoje essa palavra se cumpre, porque Jesus lia a palavra de Deus, e ele lendo ali um trecho da palavra do profeta Isaías, ele vai falar: e hoje essa palavra se cumpre. Irmãos, a palavra de Deus, para se cumprir nas nossas vidas, nós temos que conhecer ela. Nós temos que pegar a Bíblia e não entender que ela é um livro, mas nós temos que entender que é a palavra de Deus totalmente direcionada para o seu povo, e que através dessa palavra nós vamos encontrar tudo o que precisamos.
Eu vi uma pessoa no meio da nação de Israel perguntando sobre um capítulo da Torá, que está lá no livro de Isaías, que é o capítulo 53, que falava sobre o Messias. E esse é um capítulo que aparentemente no meio de Israel ele é anulado, porque quando liam esse trecho para diversas pessoas que eram judeus, que buscavam a palavra de Deus ali, a Torá, quando falava desses versículos e falava assim: quem te lembra? Que história é essa? E eles simplesmente parecia que nem sequer davam crédito ou que conheciam aquela palavra, porque o cara começava a ler, a pessoa começava a ler sem citar aonde estava, sem citar que estava na Torá, sem citar que era o livro de Isaías, sem citar, ele começa a narrar a história e fala que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi açoitado como ovelha e morreu pelos nossos pecados. E a pessoa ia lendo aqueles versículos, versículo a versículo, e depois ele falava assim: quem foi essa pessoa? E daí falava: Jesus. E daí perguntava: você não crê que Jesus é o Messias? Você não crê que Jesus é o Messias? Mas com o coração endurecido, cauterizado, não reconheciam o senhorio de Cristo. Mas sabemos que ali a palavra de Deus foi pregada. E talvez alguns daqueles chegaram em sua casa e começaram a olhar para aquela palavra e falaram: estava aqui o tempo todo e eu não vi. E quantos cristãos estão olhando para a palavra de Deus, e tem tantos textos, como o pastor disse em um dos cultos, né? As pessoas conhecem a Bíblia, mas talvez só conhecem as histórias que são mais famosas. E quanto da palavra de Deus está aqui dentro e você está perdendo, porque nem sequer está abrindo para conhecer a voz do seu Deus, e nem sequer está abrindo para ouvir a voz do seu Deus, porque assim como Jesus ouvia a voz do Pai, eu e você temos livre acesso à voz do Pai quando nós pegamos a Bíblia e a abrimos e começamos a meditar nela, como diz o Senhor para Josué: medita na palavra de Deus de dia e de noite. As pessoas estão querendo ouvir a Deus, mas através de outra pessoa, através de um pregador, através de um profeta, através de uma pessoa que só tem um pouquinho mais de intimidade. O que tem uma palavra de Deus para mim? As pessoas querem ouvir a Deus quando abre aquela caixinha de promessa e tira um versículo, mas não querem parar o que estão fazendo e falar: Senhor, esse aqui é o meu problema, e eu sei que na tua palavra existe solução para ela. Eu vou meditar na tua palavra e vou encontrar ali na sua palavra a palavra de socorro, de refúgio, que vai me dar a direção. E Jesus sabia tudo que iria suportar, porque ele tinha comunhão com o Pai. E Jesus, depois de sair desse lugar onde que era o lugar de encontro, e esse lugar de encontro, esse lugar do secreto, você sabe muito bem aonde é. É um local que só você pode acessar, que é quando você fecha os seus olhos e começa a orar ao Senhor. Se tiver oportunidade, feche a porta do teu quarto, como diz a palavra de Deus, e medite ali, adore a Deus ali, exalte a Deus ali. Esse lugar do secreto é um local onde o Pai se revela a você através da sua palavra, através do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele vai se comunicar com o seu espírito, e você vai poder ter a revelação de Deus e ter a visão plena do reino de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que possamos andar tendo uma visão plena daquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Nós não estamos, irmãos, aqui neste mundo para viver de qualquer forma, não. Deus, ele tem uma visão plena para mim e para você, para que possamos conquistar aquilo que Ele tem para nós. Só que enquanto talvez a nossa cabeça for conquistar riqueza, ganhar este mundo, nós vamos falhar plenamente. Mas quando nós olharmos para a palavra de Deus, entender que somos o povo mais feliz dessa terra, porque temos um Senhor
que está conosco quando nós oramos, está conosco quando nós abrimos a Bíblia e lemos, está conosco quando saímos de casa, está conosco quando nós estamos no trabalho, está conosco para que quando nós tomarmos a nossa direção no que fazer, Ele vai falar: não, vai por aqui, vai por ali, porque Deus, Ele age dessa forma. Ele não agia somente com Davi, dizendo: ó, Davi, você vai por esse lado porque o exército inimigo vai vir pelo outro. Ou não agia assim, né? Eu acho que foi com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, um reino vinha atacar Israel, e daí o profeta Eliseu tinha a revelação de Deus, falava assim: ó, não vai por tal lugar, porque eles vão estar ali preparando emboscadas para você. Então você deve atacar pelo outro lado e você vai conquistar vitória. E Deus, Ele não falava somente com Eliseu dessa forma. Ele deseja falar comigo e com você. Mas o que está faltando talvez em nós é ter a mesma atitude de Eliseu, é ter a mesma atitude de Jesus, é ter a mesma atitude de Josué, é ter a mesma atitude de Moisés, porque não podemos esperar receber as bênçãos que eles receberam se não tivermos a mesma busca que eles tiveram. Se não tivermos a mesma busca que eles tiveram, porque se o nosso esforço for o mesmo que os deles, nós teremos as mesmas respostas. A palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas, então Ele não vai escolher um e vai escolher outro. Ele vai usar aquele que o busca de todo o coração. A palavra do Senhor diz que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas ele preferiu olhar para Deus. A visão plena é aquela do homem que olha para Deus. E seguindo os versículos aqui, vamos encontrar Jesus, né, no versículo 25 dizendo: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Agora nós estamos aqui no momento, tinha uma visão plena de tudo o que estava acontecendo, e agora nós estamos vendo um grupo de homens que tinham uma visão turva. Eles sabiam que existia alguém à sua frente, mas não conseguiam distinguir quem era. E a visão turva nas nossas vidas, ela só acontece porque nós não temos um direcionamento. Quando nós vamos fazer o teste com o oculista, é oculista que fala ainda? Oftalmo? Aí é oftalmo, né? Quando nós vamos fazer o teste no oftalmo, né, ele faz alguns testes. Tem o teste da casinha, né? Que você olha, ela tem uma casinha lá no fundo. E ela começa meio turva. Ele fala assim: quando você vê a casinha, você me fala, né? Ou acontece, acho que um flash, eu não lembro agora. Mas começa tudo meio turvo, até a nossa vista conseguir enxergar de forma plena. Também tem os testes com as letrinhas, né? Agora já tem até as letras do alfabeto, mas antes era um E para lá, um I para cá, um I para cima, um I para baixo. E começava lá já tem o oftalmo que é mais ousado, já começa do mais difícil, dos pequenininhos, e vai subindo para descobrir ali aonde você está. E a visão turva, ela é da mesma forma quando nós estamos diante da palavra de Deus. Se você não abrir a Bíblia, as letrinhas vão estar de cabeça para baixo, para todos os lados, e você não vai conseguir enxergar quem está à sua frente. A palavra do Senhor diz que quem vai à nossa frente é um fogo consumidor. A palavra de Deus diz que à nossa frente há um muro de fogo. A palavra do Senhor diz que à nossa frente, né, nós somos guardados. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas aqueles que não têm a visão plena do reino, não têm intimidade com a palavra de Deus, não têm intimidade com a voz de Jesus, que é a palavra de Deus, não consegue ver
isto. Na mesma passagem ali de Eliseu, quando ele começa a ter essa visão e começa a dizer ali para o rei, eu não me recordo o nome do rei de Israel, que ele dava as orientações, vai por tal lado que você vai obter a vitória. Mas chega um momento em que a nação fala assim: existe alguém no nosso meio que está passando todas as nossas estratégias de combate para o rei de Israel, porque não é possível, toda vez em que nós vamos contra eles, eles nos alcançam por outro lado. E daí se levanta ali, né, os seus generais ali ficam com medo e falam assim: não, meu senhor, existe um profeta no meio da nação de Israel, que quando Deus, ele conversa com Deus e Deus fala com ele, ele orienta o seu povo, e Deus fala com o seu povo e Deus concede a vitória a eles. E daí o rei descobre que existe esse profeta, e ele simplesmente pega um exército, o seu exército, e deixa de ir contra Israel e vai contra o profeta. E o profeta está ali numa casa, cercado pela nação inimiga, e está ali o servo do profeta. O profeta é aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que fala com Deus, aquele que medita na palavra de Deus, e tem ali o seu aprendiz, que estava talvez como os discípulos de Jesus, né? Só que só aprendia as coisas que aconteciam de forma externa, e não entendia que tinha que começar a buscar ao Senhor. E o seu aprendiz está ali e começa a se desesperar. E começa a se desesperar porque falou assim: Eliseu, eles vão nos matar. E o profeta Eliseu ora. Aquele que tem a visão clara, ele sabe que tem que orar. E ele ora, e diz a palavra do Senhor que os olhos dos servos são abertos. E Eliseu diz: olha, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E aquele servo, depois da oração, depois da direção do profeta, depois que ele ouviu a voz de Deus através do profeta, ele olha, porque ele teve uma direção, olha aquela letrinha ali, ele olha para fora e simplesmente ele olha e vê o exército do povo inimigo. E vê aquele exército totalmente derrotado, porque o exército do reino de Deus estava cercando todo aquele exército. E ele também pôde dizer com certeza: mais são os que estão conosco. A visão do reino para nós, para sabermos que Deus está conosco, é totalmente através de sermos guiados pela palavra de Deus. Você não vai ter uma visão boa de Deus se não ouvir a palavra do Senhor, se não meditar na palavra do Senhor. E nós vamos ler no versículo 26. Deixa eu ver. 26 ou 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Surgiu aí a palavra de Deus. E quando surge a palavra de Deus, ele diz: não tenham medo. E daí Pedro diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro. Os olhos de Pedro começam ali: opa, estou vendo alguém, e esse alguém é o meu Senhor, porque foi liberado uma palavra. Só que ele diz: se é o Senhor, mande-me ir até o Senhor. A visão, quando se tem um direcionamento da palavra de Deus, a sua visão, ela começa a mostrar o seu Senhor, e você começa a olhar para o seu Senhor, e você tende a descer do barco e correr ao encontro de Deus. Mas no meio dessa jornada, a palavra do Senhor diz que Pedro sentiu as águas, Pedro viu as ondas do mar se levantando contra ele, Pedro sentiu o vento em seu corpo. E como diz o pastor Valdineres, né, Pedro olhou para aquela situação e falou: não é normal o homem andar sobre as águas. Pedro, ele se viu tomado pelas circunstâncias deste mundo. Pedro se viu
tomado pelas circunstâncias deste mundo e pela visão deste mundo. Não é normal eu e você andarmos em fé, porque a nossa fé neste mundo se limita àquilo que vemos, é aquilo que é real. E Pedro estava andando ali naquele momento sobre as águas e começa a sentir o vento e começa a sentir as circunstâncias. E assim talvez é na minha e na sua vida, quando nós ouvimos a voz de Deus e temos um encontro com Ele ali e começamos a entender quem é Deus, e vem um momento e acontece algo que começa a te frustrar de forma momentânea e você já começa a se desesperar. Eu acho que não foi Deus que falou comigo. Eu acho que não foi Jesus que me deu a direção. Eu acho, será mesmo? Não é falar eu acho, você fala, será mesmo que aquilo que eu ouvi era Deus? Será mesmo que aquela palavra que eu li na Bíblia era para mim? Será mesmo que Deus estava me guiando para aquilo? Porque as circunstâncias, ela tende a te trazer dúvidas, assim como foi as águas batendo em Pedro, assim como foi o vento. E as circunstâncias, elas vêm simplesmente para tirar os seus olhos de quem está à sua frente, que é o seu Senhor. Ela vem simplesmente para tapar os seus ouvidos, para não ouvir a voz do seu Senhor. E Pedro estava ali naquele momento, e quando ele olhava para as circunstâncias, mesmo se Jesus falasse com ele, ele não conseguiria olhar, porque ele deixou que as circunstâncias fosse Senhor da vida dele naquele momento. E eu e você podemos começar a ter uma visão guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, guiada pela palavra, mas se nós não meditarmos nela de dia e de noite, se nós não guardarmos ela no coração, como está escrito no Salmo 119, versículo 11, por isso escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar para ti. Se nós não fizermos dessa forma, quando vier o menor vento, tudo aquilo que nós começamos a enxergar em Cristo, porque nós ouvimos Ele dizendo que nos amava e que queria estar conosco até a consumação dos séculos. Quando viram uma situação de um problema no meio da sua família, talvez uma saúde física, talvez um problema financeiro, talvez um problema com seus pais, com seus irmãos, você vai olhar para aquela circunstância e falar: ah, a palavra de Deus não era para mim, porque você não guardou aquilo que era importante no seu coração. Jesus, Ele te chamou, dizendo as mesmas palavras que disse para os seus discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus te chamou para viver sem medo neste mundo. As circunstâncias vão vir, sim, mas assim como veio sobre Eliseu e o seu aprendiz, simplesmente o Deus que te deixou chegar naquele momento vai ser o Deus que vai fazer você triunfar as circunstâncias difíceis da sua vida. O profeta Eliseu, que estava cercado ali, após o seu aprendiz também ter visto, ouviu a palavra de Deus e viu que mais eram aqueles que estavam com ele, simplesmente a palavra do Senhor diz que aqueles homens ficaram cegos e não podiam mais enxergar. Um exército inteiro para derrotar duas pessoas e não conseguiam. Irmãos, não importa qual seja a circunstância nesse mundo, ela jamais vai poder te derrotar, jamais vai poder te frustrar, se o seu coração estiver aplicado na voz de Deus, na direção de Deus, olhando para Jesus. E aquele povo inimigo, Eliseu guiou, falou assim: vocês estão procurando um profeta? Eu vou levar vocês até ele. E daí o profeta Eliseu guiou todo aquele exército até o rei de Israel. E o rei ficou apavorado e falou: o que eu faço com esses homens agora? Porque restabeleceu-se a visão e o exército estava cercado pela nação de Israel. E ele dizia: o que eu faço com eles? E o rei falou: alimenta-os e manda de volta para a sua terra. Um exército foi derrotado somente porque
um homem andava com Deus. Você acha, meus irmãos, que a luta que você está passando vai te sucumbir se você andar com Deus? É impossível, porque o nosso Deus, Ele vai te sustentar, porque à nossa frente, sim, vai um fogo consumidor. Nós estamos cercados por um muro de fogo, como diz a palavra do profeta Zacarias. Nós somos aqueles a quem o Senhor simplesmente chama de filhos. E como nós lemos em Mateus 6, Ele diz: olha, eu tenho cuidado dos lírios dos campos, eu tenho cuidado das aves dos céus. Você acha que eu não vou cuidar de você? Não se preocupe com as circunstâncias e com o vento que bate forte, tentando te derrotar, porque simplesmente a voz do nosso Senhor está à nossa frente, e Ele continua falando conosco. E você vai ver agora no versículo 31, dizendo assim, no versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando nós clamamos pelo nome de Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. E Ele diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Hoje Jesus está segurando as suas mãos, para que você possa vencer o dia mal mais uma vez. Hoje, se você clamar e buscar a Deus, Ele vai fazer o mesmo movimento que fez com Pedro, e vai levantar você para que você possa andar sobre as suas dificuldades, para que você possa andar sobre as águas. Mas se não existir clamor, se não existir busca, se não existir momento de comunhão com o Pai, se não existir um momento em que você vai falar assim: esse momento é para ouvir a Deus, simplesmente você vai se afogar. Nós vimos aqui que existe uma visão plena, existe uma visão turva, existe uma visão que começa a ser restaurada pelo nosso Senhor. E quando Pedro é salvo ali pelo Senhor, a sua visão é restaurada de forma completa, e ele vê a segurança que só tem olhando para o seu Senhor, porque quando Cristo ergue pelas mãos, ele pode olhar nos olhos do seu Senhor. E ele começa a ter uma visão plena. E você vai ver que Pedro, acho que no versículo 16, quando Jesus pergunta, no capítulo 16, quando Jesus perguntar para ele, 16 ou 18, não lembro a memória, Jesus vai perguntar: o que dizem os homens ao meu respeito? O que eles acham que eu sou? E daí Pedro, com uma revelação plena de quem Jesus é, através do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai ver lá no livro de João também, dizendo assim, né? Senhor, o mesmo Pedro, tendo a revelação de Cristo, fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A visão de Pedro ali foi completamente restaurada. Ele começou a olhar para o seu Senhor, e ali ele já sabia que o vento já não podia mais o derrotar. Que a enfermidade já não podia mais frustrar a sua vida, a dificuldade financeira já não podia mais frustrar a sua vida. Se o inimigo viesse contra ele, ele teria que fugir por 7 caminhos, porque ele estava sendo guardado e guiado pelo Pai, e ele avançava no nome do Pai. E eu e você temos que entender que hoje, se o inimigo vier contra nós, ele vai ter que fugir por 7 caminhos, porque nós somos guiados pelo Pai, porque nós olhamos para o Pai, porque nós ouvimos a voz do Pai, e nós fazemos aquilo que o nosso Pai manda. Então que você possa sair daqui hoje determinado a dizer: eu faço o que meu Pai me manda fazer, eu ouço o que o meu Pai me diz, eu falo do que o meu Pai me diz, e eu ajo conforme o meu Pai me diz para fazer. Eu faço o que meu Pai faz. Era o que Jesus fazia. E Pedro ali, ele teve essa visão restaurada, e no versículo 32 diz, né? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando nós estamos em Cristo e quando Cristo está em nós, o vento cessa. O vento cessa.
Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas e restaura meu vigor. Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo-me transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O vento cessa, meu irmão. E depois que o vento cessa, é você e Deus. E Ele te leva às águas tranquilas. E talvez em algum momento da sua vida o vento vai bater forte de novo. E daí diz a palavra do Senhor que com a vara e o cajado dele, Ele vai te proteger. E mesmo que você passe por esses lugares de dor, tristeza, de medo e talvez de morte, Ele diz em sua palavra que Ele estará contigo. E se você olhar para os olhos dEle e ouvir a sua voz, você não temerá mal algum. E a palavra de Deus diz no versículo 33: então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro teve a sua visão restaurada, mas aqueles que estavam no barco também tiveram a sua visão restaurada, porque eles tiveram a mesma visão que Cristo teve quando estava orando à parte. Porque aquele que adora ao Senhor é aquele que tem a visão de quem Deus é. E aquele momento, aqueles homens tiveram a visão de quem Jesus era, e eles viram que Ele era o Filho de Deus. Este é o momento em que você tem que olhar agora e reconhecer quem Cristo é. Porque uma vida de oração e uma vida de adoração só vai acontecer na minha e na sua vida quando nós reconhecermos quem Cristo é. Porque se nós não reconhecemos que Ele é o Senhor de fato, nós não vamos orar para que o Senhor governe sobre as nossas vidas. Se nós não reconhecemos que Ele é o nosso Salvador de fato, nós não vamos entregar as nossas vidas a Ele e não temer o dia de amanhã. Se nós não reconhecermos quem Cristo é de fato, as nossas palavras não vão ser as mesmas palavras de Jesus. Se nós não reconhecermos quem Cristo é de fato, nós não vamos fechar a porta do nosso quarto e adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que adorar a Deus, adorar algo, é se tornar aquilo que adoramos. Quando você vê lá no Salmo 116, vai dizer assim, que as nações do mundo tinham deuses que tinham ouvidos, mas não podiam ouvir, tinha boca, mas não podia falar, braços, mas não podiam fazer nada, pés, mas não andavam. E diz a palavra do Senhor que aqueles que o adoram se tornam como eles. Agora, se você adora um Deus vivo, se você adora um Senhor verdadeiro, se você encontra Jesus e entende que Ele é o Filho de Deus, você se torna como Ele. E como você se torna? Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. A intenção de Jesus nesse mundo foi simplesmente nos tornar aquilo que nascemos para ser, semelhantes ao Pai. Porque a palavra do Senhor diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua semelhança o criou.
E o que faltou no homem foi a semelhança de um relacionamento com Deus. Você só é filho de Deus quando você entende quem Ele é e adora por quem Ele é. E hoje, nesta noite, eu convido a você, no meio das circunstâncias deste mundo, gritar: socorra-me, Senhor. Eu convido você, no meio das dificuldades da sua vida, na noite de hoje, talvez seja com um filho dependente químico, talvez seja com a sua vida financeira, talvez seja por causa de depressão no meio da sua família ou na sua própria vida. Eu te convido hoje a simplesmente olhar para Jesus e entender que Ele é o fim dos seus problemas e dizer: Senhor, salva-me. Eu preciso do seu socorro, mas com coração sincero, com coração voltado a Ele, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se hoje no seu coração Ele está precisando de socorro, libere essa palavra: salva-me, Senhor. Mas se você também é aquele que já tem a visão plena do reino de Deus, que você possa junto conosco também dizer: Senhor, nós reconhecemos que Tu és o Filho de Deus e queremos andar segundo a Tua palavra, porque sem Ti nada podemos fazer, porque para onde iremos nós se só Tu tens a palavra de vida eterna, sabendo que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sabemos que as portas do inferno, o Senhor diz que, segundo essa palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, que se você é essa pessoa que se encontra em um estágio onde a sua visão é plena do Filho de Deus, que você possa também se levantar com a sua oração dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está à minha frente, eu sei que o Senhor está me direcionando, e eu vou continuar avançando, olhando para Ti, deixando para trás aquilo que eu considerava perda, para prosseguir para o alvo, para que eu possa encontrar o meu Senhor Jesus. Chegou o momento de todos nós olharmos para o alto, aonde Cristo vive, e buscarmos as coisas lá do alto, porque o nosso Senhor nos ensinou o caminho para andar com Ele, e esse caminho é segundo a Sua palavra, para que possamos viver tudo aquilo que Jesus viveu. Então vamos orar agora. Deus Todo-Poderoso, Deus, aqui está a Sua igreja, aqui está os Seus filhos, ó Pai querido, diante de Ti, ó Pai querido, buscando a Tua face. E talvez, ó Pai querido, há uns que vão estar gritando hoje e vão estar clamando, dizendo: Senhor, salva-me, socorre-me no meio das minhas dificuldades, porque eu estou vivendo um período de depressão e não sei como vencer. E nesse clamor você vai começar a ter o direcionamento, porque a palavra de Deus vai ser liberada sobre a sua vida. Porque Deus, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si as suas dores, Ele levou sobre si os seus pecados, Ele levou sobre si todas as palavras de maldição que você ouviu até o dia de hoje. Ele levou sobre si. Quando falaram que você não tem mais jeito, a palavra do Senhor diz que Cristo levou sobre si essas palavras malditas. Quando dizem que você não vai vencer, vai ser derrotado a vida inteira, Cristo Jesus já levou sobre si essa palavra de derrota e venceu lá na cruz e ressuscitou. Sim, se seus pais o frustraram a vida inteira, Ele hoje, o seu Deus, o seu Pai, Ele quer te tomar nos braços e falar assim: o meu filho estava perdido, mas foi encontrado, estava morto, mas hoje vive. Que haja essa palavra de vida seja liberada para o seu coração que se encontra em depressão, que essa palavra de vida seja liberada para aquele que está dizendo assim: talvez o meu filho não volte
volte, não retorne para a casa do Senhor. E eu libero a palavra do Senhor dizendo que haja vida, porque diz a palavra do Senhor que se a árvore ainda estiver cortada, mas parecendo que já morreu, diz que ao cheiro das águas ela brotará. E essa é uma palavra sincera do nosso Deus, e Ele está derramando da água viva que é Jesus Cristo, e ela sai daqui deste lugar hoje e vai até a sua casa, vai até o seu lar. Ela pode mudar a sua história, porque aonde a água do Senhor passa, o rio do Senhor passa, aquilo que estava morto começa a gerar vida, diz a palavra do Senhor. E é o momento da palavra de Deus começar a fluir no seu lar, começar a fluir na sua casa para gerar vida. Quantas vezes você orou dizendo, que seja salvo meu pai e meu filho, mas Cristo Jesus tem uma palavra de vida para eles, que você se levante no seu lar como ministro do Evangelho, para derramar vida sobre o seu lar, sobre a sua casa, para que os seus pais possam conhecer a Jesus, para que os seus irmãos possam conhecer Jesus através da sua vida, porque hoje você sabe que o teu Senhor vai à sua frente, e Ele deseja te usar para que a sua casa também possa conhecer a Jesus. Nós não podemos orar para que o seu parente seja salvo, mas nós podemos orar para que você se levante em nome do Senhor Jesus, para anunciar o reino de Deus, e para que Cristo ali no momento oportuno possa fazer a obra, porque é dessa maneira que Cristo age. Quantas vezes a minha avó orou por nós, até que Cristo um dia fosse pregado por alguém, pudéssemos ser alcançados. Então eu declaro, continue orando, continue buscando, porque Cristo irá levar as suas águas, para que aquela árvore que não tinha frutos, aquela árvore que não tinha folhas, comecem a brotar e ver frutos sobre si, porque o nosso Deus diz que a palavra dele jamais voltará vazia. Então que você se levante em fé e possa declarar a palavra de Deus, para que ela possa cumprir o efeito de transformar as vidas. Deus Todo-Poderoso, também oramos, Deus, oramos para aqueles que já têm a visão plena do seu reino, para que possam continuar ouvindo a tua voz, para que possam continuar determinados a ser guiados pelo teu Espírito, para que ao lerem a sua palavra possam entender o que o Senhor diz e não o que o seu próprio sentimento diz, para que eles possam andar, ó Pai querido, nessa geração semelhantes ao nosso Pai, fazendo a vontade do nosso Pai e agindo como o Senhor Jesus em todos os momentos, porque nós queremos ser aqueles que são chamados de filhos, e os filhos fazem aquilo que o Pai faz. E o nosso Pai, Ele é bom, e nós vamos agir com bondade. O nosso Pai é amor, e nós vamos agir com amor. O nosso Pai é fogo consumidor, e nós vamos agir conforme a sua palavra. O nosso Pai tem uma palavra viva e eficaz que transforma os corações, e nós vamos derramar essa palavra aonde estivermos. O nosso Pai, aonde Ele está, a vida, e nós vamos gerar vida aonde estivermos. O nosso Pai flui no meio da sua igreja, anda no meio da sua igreja, e aonde estivermos como filhos de Deus, vão reconhecer a presença do nosso Pai. Que seja assim nas nossas vidas, que seja assim através da sua vida agora. Você que estava vivendo depressão, que possa ter encontro com Jesus hoje, e possa andar dizendo: eu faço o que meu Pai me manda fazer, eu falo o que meu Pai diz, eu ando como meu Pai andou, eu ando como Jesus andou. Porque quando você andar dessa forma, você vai ouvir dizendo: você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. E se o inimigo vier contra ti, ele vai fugir por 7 caminhos. Você vai ver a presença de Deus, como viu o servo do profeta, e vai poder dizer: nessa situação eu tenho certeza que mais são os que estão comigo do que o mundo inteiro, porque o nosso Deus, Ele vai à nossa frente. Que você possa olhar para esse Deus hoje, em nome do Senhor Jesus, e entender que Ele está te guiando. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.